Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um podcast com um convidado muito especial no dia de hoje. A gente está aí gravando o nosso quarto podcast, que hoje tem como convidado o Paulo Balesteiro, né? Ele é diretor executivo da American Pet. American Pet é uma grande, assim, uma rede de pet muito conhecida, principalmente no Rio de Janeiro, com 50 lojas. Depois o Paulo pode falar mais um pouco sobre a American Pet, logicamente. E ele é especialista em estudo de novas mídias e tem ampla experiência em canais digitais, né? Projetos de inovação e integração de canais, o Omnichannel, o famoso, a omnicanalidade, né? Além de ser uma pessoa que tem muita experiência com gestão de equipes multidisciplinares. Ele também é apaixonado pelo varejo e já trabalhou também, além da American Pet, em lugares como, em negócios como Zona Sul, como head de digital. E temos então das boas-vindas ao Paulo. Muito obrigado aí pela sua participação de hoje, Paulo. Obrigado, Darlan. Obrigado aí pela apresentação. É um prazer aí ter uma pessoa de conhecimento de varejo, porque esse nosso podcast é, logicamente, focado muito no mundo do varejo. A gente está muito feliz aí ter como convidado, né? Eu gostaria, Paulo, de começar, porque assim, eu fiz aqui uma apresentação, mas talvez tenha outros pontos que você gostaria de reiterar na sua carreira, coisas que eu já também sei que você tem uma experiência internacional, né? Então a gente pode começar fazendo, digamos assim, fazendo um zoom out aí do Paulo como profissional e fazendo com que as pessoas conheçam um pouco mais da sua trajetória e também dessa experiência internacional, que é sempre bastante interessante. O Paulo, como profissional, o que eu costumo falar é uma locomotiva desgovernada, né? De vez em quando precisa ser freada para entregar resultados. Mas boa colocação tua em relação ao meu foco primário, né? Toda a minha formação acadêmica ela foi muito voltada para o mercado digital, né? E acho que American Pet, quando escolheu, né, um executivo, né, para ocupar a cadeira de diretor executivo, né, com todo esse know-how digital, acho que ela quer mostrar ao mercado o principal objetivo dela, né, o fortalecimento deste canal, né, e como que a gente potencializa a integração cada vez maior entre loja física e mundo digital. Né, hoje o digital, ele já, no ano, ele já representa um crescimento de 100%, né, e a gente está numa pegada aí bastante acelerada, num investimento bem legal, bem interessante. Cara, sobre minha carreira, comecei, né, como bancário lá atrás, Banco do Brasil. Quando larguei o Banco do Brasil, todo mundo me chamou de maluco, bem cursado, aquela coisa toda, né, tudo bonitinho, falando, não, você é louco, o que você vai fazer da vida? Eu falei assim, você é estagiário. Como assim? Você largou o Banco do Brasil, você é estagiário? Eu falei, sim, estagiário de marketing digital. Mas o que o marketing digital faz? Eu falei, não sei, eu vou cuidar do Orkut de uma marca aí de moda e cuidava do Orkut, do Twitter e do blog da marca em si. E, cara, eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, né? Foi um dos maiores acertos que eu tive ali, pelo menos o que eu considero pelo menos no âmbito profissional. Eu comecei como estagiário numa marca chamada Cantão, ela é Cantão Hadley Kenner, são marcas, né, bem cariocas, né, era S2 Holding, e eu lembro até hoje, era R$ 750, imagina, eu larguei o Banco do Brasil com salário fixo, todo bonitinho e tal, fui ser estagiário por R$ 750, eu falei assim, cara, tá na hora de eu fazer o que eu amo, o que eu gosto, e aí caí nesse mundo digital. Me foi oferecido na época, né, para cuidar no site da marca Kenner e eu aceitei o desafio, né? Imagina, vender online, isso em 2008, 2009, mais ou menos. Eu olhava para aquilo ali, eu falava, gente, mas o que é venda online, né? A gente está falando de uma época onde a Amazon vendia livros, né? E você não tinha todos esses sites aí no mercado, enfim. E aí eu comecei, né, lá nos primórdios, trabalhando lá com carinha do meu lado e tal, blá, blá, e aprendendo ali, né, varejo já está na minha veia desde que eu sou criança. Meu pai, né, é um grande varejista no mercado de joias,
e ele acabou passando para a gente muito essa cultura do balcão, né? Muito essa cultura do varejo. Então, nada para a gente lá em casa foi de graça, tudo tinha uma contrapartida. Então, ele sempre ensinou para a gente que tinha almoço grátis, né? Que a gente tinha que correr atrás ali, de fato, né? Do dinheiro que a gente queria. Então, pai, quero um tênis novo. Beleza, vai lavar o carro, vai capinar o jardim, vai limpar a piscina, vai fazer alguma coisa que a gente vai, que aí eu te dou. Não, beleza, tranquilo. Mas Muito enfim, bom. foi um pouco da minha trajetória ali. Depois passei 10 anos no mercado de moda, quando em 2018, né, eu fui convidado pelos supermercados Zona Sul, que é um grande case, né, aqui no Rio de Janeiro, né, fui convidado por eles para fazer a transformação digital, né, de plataforma própria para uma terceirizada, dado meu know-how todo de implementação de projetos dentro de uma determinada plataforma, né, brasileira de e-commerce e fui convidado pelo Engenho Sul, entrei, 9 meses de processo seletivo, projeto incrível, tocado em plena pandemia, crescimento aceleradíssimo, loucura, trabalho, trabalho, trabalho. E aí, num determinado momento, eu falei, tá bom, vambora, Inglaterra agora, dá um tempo, né, estudar um pouquinho, ver o que, que o mercado tá fazendo de diferente agora pós-pandemia, né? Era uma curiosidade minha, porque o digital ele tinha crescido absurdamente, né? Em 2 anos a gente tinha acelerado muito tudo e, e tinha um mercado internacional aí com uma tendência bacana para ser explorada. E aí foi uma decisão minha, né? Eu já tinha tomado uma atitude muito parecida por volta de 2012, quando eu saí da Stuart Holding, passei 2 anos na Inglaterra, né, onde eu consegui montar um delivery de comida mexicana, consegui desenvolver alguns projetos lá bem interessantes, bem bacanas na Inglaterra como um todo, fiz trabalho voluntário na Tanzânia, trabalho voluntário na Índia também, com conscientização de descarte de lixo, enfim. E aí, dentro do Zona Sul, uma delícia de trabalho, incrível, um aprendizado maravilhoso de varejo, nervoso, volumetria, muita coisa. Depois aquele espaçamento para a Inglaterra, para entender o que a Inglaterra estava te entregando, né? Então eu costumo até brincar, porque eu cheguei na Inglaterra, eu estava discutindo no Brasil como implementar self-checkout. Quando eu cheguei na Inglaterra, a gente já estava discutindo como tirar o self-checkout. E aí eu fui fazer um trabalho muito bacana numa cidade, um trabalho de faculdade, né? Eu estudei na John Moore, Liverpool. E aí eu fui para uma cidadezinha chamada Hamilton, no interior, entre Escócia e Inglaterra. E a gente visitou um mercado Asda, onde você entrava no supermercado, você com o seu app, um app, né, instalado no celular, você bipava lá o coletor e você com o coletor entrava no mercado fazendo suas compras, colocava o produto dentro do carrinho da cesta e ia embora depois. E vida que segue, né? Então, assim, eu falei assim, cara, como que a gente, né, tem um mundo incrível para explorar. E aí eu entendi ali, de fato, que a digitalização, ela transcende a experiência do cliente, né, com o device. Ela vem muito, né, e eu costumava sempre dizer muito isso, e só reafirmou, ela vem para facilitar a vida do varejo, né, ela vem para facilitar a vida das pessoas. Ela otimiza os processos, ela otimiza o processo de compra, o processo até interno mesmo nosso de back, né, tudo que a gente faz. Se eu consigo ter um racional voltado para isso, como que eu como que eu caso esses dois mundos e faço com que a gente se dedique ao nosso verdadeiro core, né? Que é comprar e vender produto, que é fazer varejo, né? Então, eu pego um produto da indústria, coloco no mercado, entendo a demanda, crio demanda e coloco aquilo ali para acontecer. Então, essa é a mágica, é a beleza, né? Do varejo. E aí eu entrou aquela coisinha do tipo assim, cara, eu não sou o cara do digital, eu sou o cara que vai facilitar a vida do varejo através do digital, porque com todo o meu conhecimento e com todo o meu conhecimento de digital, todo o meu conhecimento de varejo, eu conseguiria ali, de alguma forma, contribuir para facilitar a vida operacional, o dia a dia operacional, né, a forma como a gente está precificando, a forma como eu estou controlando, a forma como eu estou ressuprindo estoque, a forma como eu estou entendendo demanda, atendendo demanda,
né, que tipo de ferramenta eu coloco, como que eu integro tudo sistemicamente, né, como que eu faço de uma forma inteligente toda essa roda girar, né, e não ficar só no feeling muitas vezes, né, porque numa negociação às vezes você entra no, quase que na emoção, mas é, hoje eu acho que eu consigo enxergar o quanto que eu consigo colaborar para que as coisas se tornem um pouco mais assertivas, né, através de todos os dados que eu consigo extrair a partir das inovações que a gente coloca dentro do nosso segmento como um todo. Perfeito. Muito legal, Como eu sensacional falei essa. bastante, dá para usar a Mas tá partir dessas ótimo, tá falas ótimo. e Eu acho que você abordou pontos muito interessantes. Primeiro, assim, essa questão que eu vou buscar lá da ancestralidade, né, vamos chamar assim, ou do DNA familiar, né, do seu pai. E você trouxe aqui para a gente uma, uma experiência que ela é muito legal, principalmente quando você vai para mercados mais evoluídos, né? No caso da Inglaterra, como você explicou. Aqui, como você imagina, olha só que quase paradoxal isso, né? De um lugar, como aplicar, no outro já como retirar, né? construir. Então, assim, Exatamente. Isso para mim foi muito isso louco. exato. Isso dá uma. Para sua cabeça, né? Você tem aí uma visão muito mais ampla. E aí você falou muito bem, né? Como você pode trazer esse valor agregado de uma pessoa que é de varejo. E também eu queria pontuar aqui, antes de partir para a próxima pergunta, o aspecto da coragem, né? De não se acomodar ali dentro de um meio ambiente mais de zona de conforto. Isso eu acho muito bacana e acho Obrigado. sensacional, né? Segue caminhos mais ousados. E os caminhos Essa mais ousados, geralmente, a médio e longo prazo, eles acabam sendo muito mais recompensadores para quem os toma, né? Para quem os escolhe. Então, muito sim, legal. Muito obrigado pela essa introdução aí, porque acho imagina. que vai ao encontro da estatura de profissional que você é. Bacana. Eu sou assim, eu explodo. Quando eu entro Legal. num mercado como esse e vejo tudo isso acontecer, recente eu estive na China, né, e minha cabeça ela simplesmente ela explode, velho. Eu piro, e aí eu preciso de vez em quando chegar para ela e falar assim, calma, relaxa, vambora, volta aqui e fica, né? Mas eu acho que Legal. sim, essa característica minha de conforto sempre me fez essa curiosidade, né? De vivenciar e absorver o máximo de informações possíveis de diferentes fontes. Acho que me torna uma pessoa, assim, de fato, um pouquinho diferenciada. Eu, pelo menos, me Sem sinto. dúvida. Sem dúvida. Acho que ficou claro nessa introdução, então a gente agora vai continuar aí conhecendo um pouco mais do Paulo, né, como profissional, como Boa. pessoa. E, bom, acho que é interessante aí você contar um pouco, já que no momento o seu desafio, né, o seu maior desafio, o seu grande desafio é a American Pet, contar um pouquinho da American Pet como empresa e, logicamente, da sua experiência como Chief Digital Officer, né? Que você passou de Chief Digital Officer para diretor executivo. Então, houve uma transição, em contar Boa. um pouco do negócio e contar um pouco da transição, como é que está sendo os desafios, como é que está sendo, como é que está o mercado de pet, na sua opinião. Então, uma pincelada para o nosso público a respeito. Bacana. Primeiro, eu começaria assim, do mercado de pet, da American Pet e desse desafio específico da sua passagem de Chief Digital para diretor executivo. Legal. Vou voltar um pouquinho atrás, que quando eu voltei ao Brasil, eu tinha na mesa algumas propostas, né? E eu Certo, costumo dizer que eu escolhi American Pet, perfeito. porque aquelas propostas que estavam colocadas ali para mim, todas estavam boas, mas boas assim financeiramente, nada me trazia aquele tesão, sabe, né? Nenhuma delas, obviamente, não te merecendo, por favor, se me ouvirem, quem me fez a proposta não te merecendo, mas nenhuma delas me fez, de fato, ter tesão em aceitar, né? E Certo. aí eu morava perto de uma loja da American Pet, eu olhei para aquela loja e eu falei assim, cara, o site deles não tá legal, o digital deles, acho que tem oportunidade aqui. E aí eu comecei a bater na porta deles, né? Eu ainda morava na Inglaterra, eu tinha vindo ao Brasil em abril, para uma feira de e-commerce que acontece anualmente aqui no Brasil, Vetex Day e tal. E aí eu
tinha vindo ao Rio de Janeiro visitar meus pais, aquela coisa toda, e passei em frente ao American Pet e falei, cara, eu vou atrás desses caras. E aí fui atrás desses caras, e aí fui tentando achar LinkedIn, acho fulano, acho ciclano, Beltrano, e achei uma pessoa, um grande amigo meu, o Luquinhas, falei, vi que o Lucas prestava serviço pra cá, e falei, Lucas, quero entrar no American Pet, dá teu jeito, velho, porque eu quero resolver os problemas que eles têm lá. Aí ele fala, porra, Paulo, eu vou te apresentar então para alguém de lá que vai tentar te facilitar a entrada. Eu falei, beleza. Ele me apresentou e aí eu fui me fazendo ser conhecido aqui internamente e até que surgiu uma proposta para mim e na hora eu aceitei, né? É, mercado pet, por que American Pet, né? Quando eu voltei, primeiro pelo desafio, né? A empresa como um todo, ela é desafiadora. É uma empresa que nos últimos 8 anos ela sai de 20 para 50 lojas, né? A gente tem 50 lojas com uma base em média de 1.000 metros quadrados de área de venda cada uma, né? Eu vi uma empresa ali extremamente acelerada em crescimento, né? E aí estudando um pouco do mercado, um mercado que cresce 2 dígitos por ano, né? Um mercado ainda não profissionalizado, com muitas oportunidades, né? Um mercado com um oceano azul, praticamente, para você navegar. E aí eu olhei para aquilo ali, eu falei, cara, que tesão que é. Que varejo delicioso, meu. Um varejo que está crescendo, um varejo ainda não 100% profissionalizado, cheio de oportunidades, cheio de coisas novas para você implementar, ideias que talvez não existam, né, de boas práticas não estejam implementadas dentro dele, cara, eu quero e vou seguir para dentro desse varejo de cabeça. E aí foi. Aí eu consegui, né, sentar na mesa com 7 pessoas para uma entrevista, né? Então foi aquela sabatina, aquela loucura toda mais normal, a gente tá acostumado com isso. E aí acontece a minha vinda aqui para American Pet, né? Eu entro, né, como head de digital, né, justamente para fazer com que o digital acontecesse, e aconteceu, né? A gente tirou a loja de último lugar, né, dentro das 50 lojas, e hoje ela é a primeira do grupo, então assim, você faz isso em um ano e é recompensador. Você, você vê que seu trabalho, né, de alguma forma fez diferença. E aí, de uns meses atrás, né, o nosso CEO, né, nosso ex-CEO, ele, ele decidiu, né, fazer uma transição muito parecida com as que eu tinha decidido anteriormente, que é sair do país, fazer cursos lá fora, né, passar um tempo fora, né, ele pertence à família, ele falou, olha, eu vou passar 1 ano e meio, 2 anos fora, e a pessoa que eu quero preparar para me substituir está aqui. Então, aceita. Eu falei assim, putz, óbvio, né? Vambora. Aceito, eu tô dentro. Eu adoro desafios. Então, como não, né? Vambora. Vou fazer varejo, só que fazer um varejo um pouco mais amplo. Não tem problema. Sai do varejo digital, vou fazer o varejo completo, 100%. E, e aí veio aquele desafio, né? Putz, olha, agora você tem área comercial, operações, logística. Eu falei, cara, tô preparado. Não tem problema. Isso aí para mim é só uma questão de fazer a transição e a gente tocar a vida. Mas acredito também, né, que esse convite ele não é à toa, né? Esse convite seguramente ele vem com base em toda a minha construção de carreira, né? Tudo que eu trouxe até aqui, né? Todo esse conhecimento agregado, todas as formações que eu busquei ter. Eu costumo sempre falar isso muito para as pessoas quando elas me perguntam, tá, mas o que que é preciso para a gente crescer profissionalmente? Eu falei, cara, primeiro é foco, dedicação. Você tem que saber onde você quer chegar. E aí depois você constrói como. E não sai do teu foco, continua ali dentro. Não existe uma receita de bolo, existe foco e existe uma forma de você fazer a tua construção. Então procura dentro de você quais são as suas deficiências e procura fora de você como que você melhora essas suas deficiências. Eu sempre falo isso para as pessoas e para as pessoas que estão trabalhando comigo. Eu falo, cara, você tem que ter humildade de reconhecer. Então, lá atrás, em 2016, 17 mais ou menos, eu falei assim, putz, eu tenho uma deficiência que é finanças. Eu falei, pô, vou fazer um MBA em finanças. Porque eu sabia que eu queria chegar num cargo de diretor executivo em algum dia, antes dos 40, e consegui atingir o objetivo. E eu sabia que para atingir esse cargo eu tinha que ter uma construção de conhecimento.
né? Eu tinha que agregar conhecimento. E o que eu precisava ali naquele momento? Falei, putz, eu preciso agora fazer finanças. E fui me dedicar 2 anos no IBMEC a fazer uma construção de um MBA totalmente focado em finanças. Eu puxava só matéria de finanças, né? Eu evitava o máximo de matérias relacionadas a marketing. Hoje eu sou formado eu sou publicitário formado, né? E com uma outra faculdade, uma segunda faculdade de estudo de mídia, que é completamente dedicada a um aprofundamento mais teórico para a parte de novas tecnologias. E aí eu falei, pá, cara, beleza, essa é a construção que eu tenho que fazer. E aí, num determinado momento, eu falei assim, cara, eu preciso dar um outro passo na minha vida. Qual é o tipo de conhecimento que eu preciso ter? Cara, gestão de alta performance, né? Que é a gestão de projetos de alta performance. Beleza. Copiade, tem algum curso? Tenho. Vambora fazer. Então, a gente coloca as caras e vai fazer. Então, assim, é sempre buscar quais são suas deficiências, né? Dentro de si e fora. Como que você supre tudo isso? E eu tô sempre fazendo isso, né? Eu tô sempre me provocando. Não à toa, fui pra Inglaterra, falei, cara, eu preciso fazer uma transição. E para eu fazer essa transição, o que eu preciso? Que tipo de conhecimento eu preciso, né? Qual é o tipo de provocação que eu preciso fazer ao Paulo profissional para ele descolar um pouquinho, sair, se profissionalizar ainda mais, né? E trazer algum tipo de conhecimento diferenciado. E acho que isso me trouxe, né, até essa cadeira onde eu tô hoje, né? O convite ele não foi à toa, né? Um convite que foi feito ali, muito bem pensado, estruturado, uma empresa já com o tamanho que a gente tem, né? Com 50 lojas no mercado carioca, com os objetivos que a gente tem de crescimento, é uma empresa que está ali olhando para quem está nas suas cadeiras estratégicas e olhando com muito afinco, né? E acredito que eu estou entregando um bom resultado, né? A gente já consegue, eu estou há 3 semanas sentado nessa cadeira, calma, mas é algo que já a gente já consegue ver o DNA do profissional Paulo sendo colocado aos pouquinhos ali no dia a dia, né, da empresa como um todo. Acho que o principal, né, é a orientação para metas, números, dados, né? Uma coisa que é muito forte para mim. E vem muito desse meu racional do tipo, cara, cria um norte, um objetivo e independente do que você precisar fazer para chegar lá, vá. Só, obviamente, não passe por cima de ninguém. É, faça sempre algo dentro do que você considera como ético ou socialmente ético. E aí é isso que eu venho fazendo junto à galera, né? Colocando um pouco desse mindset do tipo, cara, dados, meta, meta, meta. Qual é a tua meta de hoje? Qual é a tua meta? Quanto que tu já bateu? Qual é o teu forecast? Qual é a tua dificuldade? O que você precisa fazer? Como que eu posso te ajudar estrategicamente a fazer com que você bata a meta? Então, sempre essa provocação. Sensacional. É muito bacana essa visão e essa combinação, né, de expertise que trouxe você para essa posição. Aliás, parabéns, né? Já Obrigado. aproveito para parabenizar aí em nome de toda a OEAP, né, da nossa empresa aí que está fazendo esse convite para você do podcast e justamente essa combinação de habilidades que trouxe você para essa cadeira. E eu lembro quando a gente se conheceu, você falou muito da questão de você passar, assim, de você chegar e falar, eu estou aqui para te ajudar, vai e faz, né? Ou seja, Sim, essa questão de você delegar, né? De trabalhar com a confiança de que a pessoa vai fazer, mas ao mesmo tempo, se não fizer do jeito que tem que ser feito, você está ali para dar esse apoio, né? Esse suporte como maravilha. líder aí da organização, né? Foi isso que Tem um me ficou exemplo. passando na minha cabeça quando nós nos conhecemos. E olha que tem um exemplo muito interessante recente, tá? Eu tive um caso aqui com um gestor específico. Ele queria fazer uma determinada mudança no setor, uma mudança sistêmica. E ele insistiu bastante. Eu falei: Você tem certeza que você quer? Você já olhou para tudo e tal? Eu sabia que a movimentação que ele estava fazendo ia deixar de entregar uma determinada funcionalidade. Eu sabia. Mas ele estava insistindo bastante, eu provoquei ele para refletir, e ele, não, estou certo disso, beleza. Eu falei, então vai, segue, pode seguir. Aí, quando foi agora recente, a semana passada, na verdade, a gente sentou para conversar, eu falei,
fulano, cara, eu preciso desses dados aqui. Ele falou assim, ixi, peraí, que eu acho que eu não consigo tirar esses dados. Aí eu falei assim, então, na ferramenta antiga você tinha isso facilmente. Você Hum, pegava aqui, você abria e tal, aqui ó, ainda peguei a ferramenta antiga que a gente tinha acesso. Falei assim, você já encerrou o contrato com ele, mas tá aqui, olha, tá vendo? Ó, você pega esses dados aqui que você tem, tá aqui, ó, cliente XPTO, blá blá blá, que cluster ele pertence, blá, blá, blá. Aí ele falou assim, caramba, eu não tenho isso na ferramenta atual. Eu falei assim, eu sei que você não tem. Aí ele falou assim, mas por que que você deixou eu mudar? Eu falei assim, porque se eu tivesse te bloqueado lá atrás, é, você teria ficado chateado comigo, você teria, né, pensado que eu estaria te bloqueando de você fazer, tirando tua autonomia e tal. E eu deixei você seguir. Porque eu acho que você certo. precisava passar por esse processo. Você precisa, não é nada que vai nos prejudicar. Então fica tranquilo, porque é reversível. Né? O que você não tem aqui agora é super reversível. Você vai pegar, você vai entrar em contato com essa empresa aqui, você vai falar com eles para manter pelo menos esse produto, né, por hora até que a gente resolva para mudar e fazer a migração para um outro produto, né, e a gente consiga fazer o Data Lake. E aí foi. Ele falou, pô, assim, muito obrigado. Mas de fato tinha que acontecer isso, né? Ele tinha que ter essa oportunidade de experimentar. Eu não Uhum. posso simplesmente ficar, né, dizendo sempre o que a pessoa vai ter que fazer ou não. Esse é um ponto aí que eu gosto muito de aplicar no meu dia a dia. Ok, perfeito. E bem, você vê, né? Já faz alguns meses que nós nos conhecemos em abril. Isso ficou muito Ah, na minha cabeça e você está trazendo mais um exemplo muito bacana. Muito legal, meu caro. Vamos entrar agora em umas questões mais, digamos assim, de dia a dia, né? Do que diz respeito boa. ao negócio de pet, ao mercado, e etc., né? Que a gente tem aqui uma série de perguntas que a gente selecionou para conversar com você. Então, na parte, por exemplo, de inauguração de loja, né? Que é uma coisa que, Perfeito. logicamente, tem os planos. Eu lembro também que você tinha comentado alguma coisa sobre alguns planos aí para os próximos anos e tal. Como é que está isso? Quais são os fatores que são levados em conta para você estar abrindo aí? Já deve estar no seu mapa, certamente, a loja 51, 52, assim por diante. Mas mais do que o número, você pode abrir se você quiser ou não, aí fica à vontade. Mas a questão de como é que é o pensamento estratégico para falar assim, vamos avançar ali para a região tal do Rio ou outros estados. Eu lembro que você comentou alguma coisa sobre o Sim, assunto. exato. Não vou falar aqui porque eu não sei se é estrategicamente Sim, né? Não, não perigoso, né? não Então, falamos. eu vou deixar você desenhar a resposta como você quiser, mas eu acho muito interessante Perfeito. entender essa parte da decisão estratégica de uma nova unidade, né? Boa. O que eu posso abrir, né? O que eu posso abrir hoje é que a gente já tem, né, engatilhado aí 3 aberturas agora para fechar esse ano, né, com Uhum. 53 lojas. Na verdade, são 4 aberturas, né? A gente cobre a região serrana, abre uma loja em Teresópolis, né, uma em Vargem Grande, aqui no Rio de Janeiro, né, outra em Maricá, né, região aí dos lagos, região, né, oceânica norte, né, norte fluminense, e... ao contrário, desculpa, só um minutinho lá. Sem problema. A nossa terceira loja lá em Campo Grande, né, Caixa Morra. São as 4 lojas que a gente tem agora para abrir em 2024, mais uma outra unidade de negócio que é a unidade do Garden. O que a gente leva em consideração, né? No varejo você sabe que o que a gente sempre busca é proteger o nosso mercado, né? Proteger a nossa praça, né? Então, quando a American Pet, né, toma uma decisão, né, de metro quadrado, de abrir todos esses metros quadrados no estado do Rio de Janeiro, né, e a gente vai cobrindo diferentes regiões, né, tanto no Rio quanto no Grande Rio, região serrana, região dos lagos, região oceânica lá norte fluminense, né, e que está lá na frente outras regiões aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente busca marcar presença dentro de uma determinada praça.
né? E no caso é muito claro, é muito objetivo que a nossa praça é o Rio de Janeiro, né? É ser um regional, né, de alta penetração e relevante aí no mercado brasileiro. Então a gente vem, todas as nossas aberturas, né, dentro, né, desse corredor, desse eixo Rio de Janeiro, elas são focadas no fortalecimento da nossa marca nas principais praças do estado. Então, quando você vê lá São Pedro da Aldeia e Araruama, né, duas cidades muito importantes ali dentro da região dos lagos, assim como tem Cabo Frio, Búzios, né, Saquarema, enfim, outras cidades, mas são duas cidades ali de passagem, de alto fluxo, né, e de muitos moradores que atendem uma região muito ampla ali, né, Maricá, que também já atende o Norte Fluminense, região serrana, você vai é, é, fechando essas praças, você vai fortalecendo a sua marca, né, e se consolidando como um líder regional. E esse é o nosso principal objetivo, né, é ser reconhecido como líder, né, do mercado pet no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, a nossa estratégia hoje de abertura é para atender a esse macro objetivo. Né? Então, é basicamente isso. Muito legal. Interessante, acho interessante também essa consolidação, para depois pensar em voos mais altos, né? A gente sabe que o mercado de pet, como você falou, está crescendo muito. Exato. Existem aí bastante empresas muito consolidadas, mas essa estratégia passo a passo me parece muito pertinente e um estado tão representativo como o Rio, né? De repente ali Sim. fazer outras incursões em outros estados deve ser aí uma coisa que deve acontecer em breve e é muito legal. A gente aprende a fazer varejo, né? É uma empresa de 22 anos, né? Então é uma empresa relativamente nova. Quando eu falo a gente aprende é porque é uma empresa nova, né? Então é uma empresa que ela cria a sua própria receita, né? E aí depois, obviamente, ela escolhe se ela vai expandir ou se ela vai ficar restrita ao espaço onde ela se fortaleceu, né? Ou aquele corredor que ela está fortalecida. Muito bom. Muito bom. Uma estratégia me parece muito pensada, né? Uma coisa Sim, que está aí sendo discutida internamente com bastante carinho muito. e Nossos bastante cuidado. pilares são nortes aí bem fortes para a gente. Pilares Rio de Janeiro, digital, processos, né? São pilares que a gente criou e qualquer projeto que fujam desses pilares a gente tenta evitá-los, né? Então tem hoje quatro grandes pilares, né? Pessoas, processos, digital e Rio de Janeiro. Então são as quatro grandes nortes, os quatro grandes nortes que eu tenho e todos os nossos projetos têm que ser muito focados aí no fortalecimento desses pilares. Muito bacana, Paulo, muito bacana. Eu vou então agora falar um pouco numa palavra que é muito importante dentro do mundo do varejo, que é a tal da omnicanalidade, né? Ou omnichannel, como a gente chama, alguns chamam de um jeito, outros de outro, mas é para entender a sua visão sobre a omnicanalidade, sobre coisas que você considera importantes para estar no caminho certo e também erros que você pode perceber aí que podem minar, né, o sucesso nessa omnicanalidade que é realmente cada vez mais desafiadora pela questão da pulverização, né? A pulverização, a gente sabe que está muito fragmentada as comunicações, as maneiras de você falar com o consumidor. Então, falar um pouco da omnicanalidade, dividir em pontos que você considera importantes e que você tem na sua experiência como positivas e outros que podem ser caminhos que são, digamos, minas, que você pisar ali pode dar ruim. Se puder, cara, seria muito legal. Cara, eu nasci no digital, né? Então, assim, o varejo digital, ele vem muito forte, né? A minha veia, ela é muito isso, né? A minha carreira toda foi construída dentro do digital. Então, em 2016, eu fazia omnicanalidade sem saber que eu estava fazendo omnicanalidade, né? Essa palavra ainda não existia. Em 2015, essa palavra ela é falada na NRS, né? E só que até então era uma coisa meio que o que que é isso, né? Mas em 2016 eu estava fazendo retirada em loja numa marca de moda do Rio de Janeiro. Então, o cliente comprava online e podia retirar na sua loja de preferência. E aí a gente fazia um trabalho na loja que era o seguinte, olha, todo cliente que for buscar um determinado pedido
que comprou online, você precisa retirar esse pedido da caixa e fazer com que o cliente vá até o provador com esse pedido e oferecer para ele um produto adicional e complementar aquele produto. E a nossa conversão chegava a 30% dos clientes, eles convertiam no provador, na hora que buscavam. Então, assim, eu sempre fui um, um fomentador, né, da omnicanalidade. E a minha vida toda, né, sempre foi, primeira vez, né, Inglaterra, 2012, montando digital, falando sobre, né, vender, né, fazendo delivery, né, então cliente comprar dentro de loja, receber em casa, estudando o mercado digital, voltar para o Brasil, assumir a operação de e-commerce, né, entrar no ramo de supermercado no meio da pandemia, retirada em loja, faturar a partir de loja, enfim, eu não acredito mais em canais diferentes, né? Eu sempre, uma vez, numa determinada palestra, eu falei assim, cara, é, dentro de algum tempo, porque durante muito tempo o setor de e-commerce ele foi algo muito separado dentro das empresas, né? Era o e-commerce, quem sabia, sabia, e era aquela coisa. E eu sempre fui um grande defensor que e-commerce todo mundo tinha que saber fazer, né? Porque é só mais uma plataforma de venda, né? Assim como o TikTok assim como o Instagram assim como o Facebook então tudo isso são apenas meios de se chegar no consumidor, né? Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e entender que o fazer varejo, como a gente conheceu lá atrás, quando era pequenininho com meu pai, onde a gente colocava a barriga no balcão, né? Ou sentava na cadeirinha e vendia lá a joia para o cliente, já não é mais a mesma coisa, né? A Sim. forma, né? Você pegar aquele produto, colocar na mão do cliente, fazer ele experimentar, quais são os desafios que a gente tem para fazer com que o cliente, né, ele compre da mesma forma em qualquer canal, como é que ele vai ter a melhor experiência, obviamente dentro do comportamento que o canal demanda. Então, putz, o comportamento de compra dele dentro de um app é durante a noite, por volta de 10, 11 horas. Que tipo de experiência esse cliente está querendo ter? Como que ele quer visualizar o produto? O que ele está buscando? É conveniência? É satisfação? O que é? Então, como que eu dou para o cliente isso? Acho que é muito mais. Acho que o grande desafio hoje da omnicanalidade é entender os diferentes momentos, né, de os diferentes comportamentos para cada tipo de canal e como que eu faço com que o cliente se sinta sempre confortável e comprando da mesma forma, seja dentro de uma loja física minha, seja dentro de um super app, seja dentro de um site, seja dentro de um super app como Rappi, iFood, Uber, né, ou dentro de um marketplace, ele tem que comprar a credibilidade que eu, como marca American Pet, tenho para vender os produtos que eu coloco dentro do meu varejo, né? Acho que o cliente ele precisa acreditar em mim. Eu, como marca, eu tenho que passar credibilidade para ele, eu tenho que passar para ele uma ideia. Então, se na Sim. American Pet a minha ideia aqui você encontra tudo, esse cliente ele tem que encontrar tudo em todos os canais onde a American Pet está presente, né? Então, eu preciso ser uma única empresa, né? Um único varejo dentro de todos os canais. Só que cada canal tem uma especificidade, cada canal tem um comportamento diferente de compra, cada canal tem um horário de compra diferente. A loja física está lá entre 8 e meia-noite, a loja online está 24 horas, né? O Rappi tá até entre 8 e 10, o iFood também entre 8 e 10, o Uber também, e um entrega em 15 minutos, 20, 27, o outro vai entregar em 48, o outro ele vai precisar se deslocar, ele precisa de estacionamento, ele precisa de conforto, ele precisa de ambiente, de música, de ar-condicionado. Então, assim, cada canal precisa entregar uma determinada experiência para o cliente, né? Só que no final de tudo, a tradução é única, é varejo. É a Sim. relação marca, cliente, compra, consumo, satisfação, valor percebido, né? É entrega, é satisfação, é recompra, é conquistar o cliente. Acho que no final de tudo é isso. Omnicanalidade, o que eu também digo, né, além do entendimento, né, do que cada canal
te entrega como experiência, é, hoje, sistemicamente, né, você olhar para como você está construindo toda a tua parte sistêmica também é um ponto, é um qualquer de aqueles de muitas empresas. Eu vejo muitas gambiarras, muitos Frankensteins aí, muito loucos, né? Tanto sistêmicos quanto fiscais. Eu falo, cara, antes de fazer, estuda, né? Tenta entender as especificidades, né? Tenta desenhar o que você realmente quer, né? Aonde você quer estar presente e qual é o valor para você estar presente dentro de cada um deles e qual o retorno que você vai ter. Não adianta você entrar por entrar, né? Você tem que entender o que você quer daquele cara, o que ele vai te trazer. Ele vai canibalizar o teu varejo, ele só vai transferir o teu cliente de um lugar para o outro e você vai queimar mais margem ali ou não. O que ele vai trazer? Qual é o diferencial? O que ele vai fazer com o teu cliente? Como que ele vai doutrinar teu cliente? Né? Eu costumava brincar lá atrás também no supermercado. Quando a gente entrou na pandemia e aí entraram esses super aplicativos, né, como Rappi, iFood, dentro do supermercado, dentro do grocery, eles entregavam para o cliente 1 hora e 20. Eu falei assim, cara, a gente está doutrinando os clientes a receberem os seus pedidos em 1 hora. Eu vou conseguir ter uma logística própria para entregar em 1 hora? Eu sempre perguntava isso. Falei, então assim, vamos ter um pouquinho de cuidado, porque quanto tempo eu vou levar para entregar em 1 hora? Eu estou me preparando para isso, porque eu estou doutrinando meu cliente para isso. Então eu preciso me preparar, eu tenho que olhar lá na frente. Se eu estou ensinando meu cliente algo, eu preciso estar preparado para atender o meu cliente na falta de. Né? Varejo é isso. Se eu estou ensinando o meu cliente que aqui ele encontra tudo, eu tenho que estar preparado para lá na frente ter tudo. Porque senão, chega lá na frente, ele não encontra tudo, ele vai falar assim, poxa, esse cara não é mais o mesmo. Então, deixa eu pegar outro. E acho que são varejo. Acho que o grande erro aí da omnicanalidade é basicamente você também entender o que você quer de cada canal onde você está entrando, né? Quais são os objetivos que você quer entrando em cada um deles, o que você quer fazer junto ao seu cliente, como que você quer doutriná-los. Acho que é muito... Exato. Legal. Sensacional. E eu acho que, assim, fechando essa parte, eu acho que, mais uma vez, tem o compromisso de que se você entrou para aquele caminho, você vai entregar. Porque também, se não entregar, Exato. o consumidor muito rapidamente te coloca fora da lista, né, Paulo? Exatamente. Ele vai te substituir muito facilmente, cara. E eu sou esse tipo de consumidor. Eu não reclamo, eu não falo nada, eu não brigo. Eu simplesmente, eu dou as costas e vou, eu não volto mais. Bora, exatamente. Agora eu vou convidar a minha colega Cecília, caríssima, a fazer as perguntas aí. Cecília. E, né, ela vai seguir aí com algumas perguntas também para você. Cecília, você está por aí, né? Eu estou aqui, estou escutando, nossa, super interessante. Muito obrigada, Paulo, porque na verdade, quando nós falamos de varejo, é muito interessante também entender sua perspectiva em termos de inovação. Então, Perfeito. aqui, a nossa próxima pergunta vai focar mais nesse mercado pet. E como é a sua percepção se o mercado brasileiro hoje em dia está verdadeiramente aproveitando todas essas tendências de inteligência artificial? Se você acha que tem alguma questão que poderia ser considerada precisamente para esta melhora da experiência do cliente? Perfeito. Maravilhosa sua pergunta, porque eu costumo brincar muito com os meus amigos. Eu falo que o brasileiro ele tem uma síndrome é, a síndrome do modismo. IA, 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 né, cara? E aí todo mundo fala, não vamos colocar IA. Eu ouço IA para tudo que é lá. E eu fico olhando assim, eu falo assim, gente, essa galera sabe o que é IA? Ela sabe o que a inteligência artificial ela consegue entregar? Né? O que essa pessoa quer com inteligência artificial? Aonde que ela quer mirar? Ela tá mirando certo e acertando errado? Espero que sim. Eu espero que ela esteja Mas tem um mirando objetivo. certo.
Eu espero que ela esteja mirando certo no objetivo dela, né? Ela tá indo no objetivo dela, mas eu espero que ela erre. Porque geralmente quando eu ouço os objetivos dessas pessoas, eu falo assim, meu Deus, que loucura. Porque eu acho que a inteligência artificial, ela é tão ampla e ela consegue te entregar tanto. E a meu ver, né, a inovação, ela, como eu te falei, né, lá no início, ela está para facilitar o varejo, ela está para facilitar o nosso dia a dia, os nossos processos, né? Eu produzo mais pensantes e menos executores, né? Então, acho que esse é o ganho da eficiência, né? É o ganho acho que é o dia a dia, é a hora que eu tô economizando e os custos que eu tô reduzindo. Então, quando eu falo de inteligência artificial, quando eu penso em inteligência artificial, eu tô pensando em inteligência artificial para fazer, por exemplo, reposição de gôndola. Cara, como é que eu posso utilizar a inteligência artificial para repor gôndola? Beleza, eu coloco uma máquina para aprender como que funciona o comportamento de consumo de um determinado produto, né, versus as minhas intenções de introduções de produto ou extensibilidade, né, daquela gôndola, daquela prateleira, outros meus objetivos comerciais para alavancar a venda de uma determinada marca ou não. Eu ensino tudo isso para inteligência artificial e a inteligência artificial retorna para mim como que eu deveria arrumar a gôndola para atender o meu cliente da melhor forma possível. Eu não posso dar ruptura visual, eu não posso dar ruptura comercial, eu preciso alavancar uma determinada marca porque está negociada, porque faz parte da minha estratégia. Eu preciso, de repente, alavancar a venda de um determinado produto que eu estou com muito estoque, eu preciso gerar, então eu preciso fazer com que essa máquina aprenda a fazer aquilo tudo e traga para mim uma resposta mais objetiva, né, mais pautada em dados e parece jabá, né, que eu tô falando contigo, né, Dalan, que eu tô descrevendo, tô desenhando para ti o que eu gostaria de ter. Mas vai um pouquinho além também, né? Porque lá atrás eu desenvolvi um projeto muito bacana que ele tinha um propósito, né? Eu fui o primeiro e-commerce do Brasil a integrar com a Alexa, né? Que legal. Exatamente na época o presidente da Amazon Brasil conseguiu o telefone, ligou, falou, cara, parabéns, você tá explorando a extensibilidade do digital. E eu falei, cara, meu objetivo com isso é dar uma experiência digital a pessoas mais velhas, por exemplo, que tem uma certa dificuldade com digitação ou uso de devices. Então, para ela conversar com uma máquina é muito mais fácil, né? De repente, uma pessoa com 65 anos, ao invés dela ter que ficar no aplicativo super pequeno de um celular, de uma tela digitando uma determinada informação, ela fala assim, Alexa, por favor, insere um litro de leite no meu carrinho de compras, por favor. Então era muito pautado nisso, né? E aí, com o tempo, a Alexa, com a inteligência artificial que viria a ser desenvolvida ali dentro, ela aprenderia que aquela pessoa, ela compra a cada 2 semanas 3, 4 litros de leite, e na semana que aquela pessoa não comprasse 3 ou 4 litros de leite, ela retornasse para o cliente e falasse o seguinte, vou dar o nome da Cecília. Cecília, você não comprou o seu leite essa semana, você esqueceu? Você quer que eu inclua para você esse leite? Então a gente está falando de um outro nível, né, de uso da inteligência artificial. Ela aprendeu o comportamento do consumo da Cecília, ela aprendeu que ela pode entrar dentro da jornada de compra do cliente, né, daquele cliente onde ela está se propondo a atender, e ela está fazendo ali o trabalho de CRM versus fazendo venda. E também tem uma IA aí que vai estar dentro de um CD meu, aprendendo a fazer endereçamento, né, e fazendo uma contagem de estoque, de repente, muito mais qualitativa, né, fazendo uma redistribuição do estoque como um todo, fazendo um FIFO eficaz, né, informando ali para a área de operações como que ela deve trabalhar no dia a dia dentro da operação. Enfim, você consegue transitar com ela em inúmeros setores, né, com inúmeras possibilidades, né? Só que o que a gente quer com isso, né? Eu quero pôr dentro do meu negócio
apenas por colocar, eu tô de fato precisando disso agora. Eu já passei por todo o feijão com arroz para comer, né, o caviar, né? Esse caviar ele está pronto, ele precisa ser ainda tratado e enlatado, né? Melhorado, colocado de uma forma mais tranquila para que no final de tudo, né, seja algo palatável, gostoso. Então eu costumo brincar muito com os meus amigos quando eles falam de IA, eu falo, cara, mas e aí? O que você vai trazer de benefícios para a empresa implementando isso? Qual o Uhum. ganho, né, real? Né? Qual é o retorno financeiro que você vai ter? Né? Você vai investir agora, tudo bem, você pode escolher ser o percussor, você pode escolher ser o cara que vai sair na frente de todos. Você tem dinheiro para pagar isso? Se você tem, maravilha, perfeito. Se o seu negócio permite que você, né, tenha um caixa para te suportar e você investir, e você sair na frente de todo mundo, vai, segue. Mas se você não tem, faça isso de forma inteligente e calcule muito bem qual o tipo de retorno que você vai ter com esse investimento que você está fazendo, né? E mira em um determinado objetivo. Coloque aonde de fato ela vai fazer a diferença dentro do teu varejo. Porque se você colocar lá apenas para dizer que você tem e que você está fazendo, cara, desculpa, para mim não faz sentido, tá? Então, quando alguém vem me oferecer IA, eu falei, tá, beleza, mas o que você está me oferecendo? O que você quer exatamente fazer? Aonde você quer entrar? Que tipo de ganho você vai me trazer? Né? Aonde eu vou Exato. ser mais eficiente implementando isso? Porque, na verdade, gente, não existe eficiência se transforma em produtividade. Produtividade se transforma em linha, sinal, em receita. Não adianta, você precisa estar sempre olhando para tudo isso. Né? Claro. Totalmente. Tem sempre uma lição de casa a ser feita, né? Que vai ser essa parametrização e essas instruções, porque você, ao final das contas, alimenta um modelo. Mas precisa Exato, entender claramente o que você quer parametrizar e que quer melhorar totalmente. A gente vive isso no nosso dia a exatamente. dia, todo o tempo todo, né? E aí, Paulo, Exato. a uma pergunta tem um pouco mais a ver com essa visão a futuro. Quais são as tendências principais que você enxerga no varejo pet para os próximos anos? Perfeito. Cara, é um varejo muito, é, eu diria muito principiante, né? Principiante não é a palavra correta. É, o cliente, né, o tutor, né, eu tenho dois clientes, né, eu tenho o tutor e eu tenho o pet. Só que o meu cliente mesmo, que ao final ele não decide para absolutamente nada. Eu até tento pensar em alguma coisa onde ele possa influir, né, de repente fazer a inteligência artificial identificar um determinado bicho, a raça de cachorro e falar assim, ó, aquela raça ali, ela gosta de um determinado petisco, ou ela come uma determinada ração. Então, bota o robozinho, cutuca o cachorrinho, leva o cachorro para o corredor X e faz com que o cliente compre. Tô viajando aqui, tô zoando, mas eu acho que é isso é que vai fervilhando e tal. Mas o tutor hoje, né, que é o tutor do pet, ele está aprendendo a consumir, né, produtos para trazer uma melhor qualidade de vida para o seu pet. A gente vê nas pesquisas que o tutor ele está muito mais preocupado, né? O pet hoje ele virou quase que um membro da família, ele virou um membro da família e, e as pessoas estão cada vez mais preocupadas em proporcionar qualidade de vida para eles. Então eu diria que assim, você tem é, super tendências como suplementação, manipulados, toda a parte de brinquedos, acessórios, né? Você consegue trabalhar rações mais premiums, rações mais as rações secas, né? Um pouco mais bem elaboradas, as naturais, né? Você tem uma série de oportunidades aí em alavancar nos petiscos diferenciados. Você pode ir para o emocional, você pode trazer um comportamento de compra, um bolo de aniversário para cachorro, por exemplo, né, bonitinho, feito para cachorro, né, comida de Claro, cachorro. claro. Você tem a Sim. cerveja do cachorro, você consegue trazer comportamentos ali para o dia a dia é, muito similares ao comportamento de consumo humano. E assim, você não vai fazer um cachorro comer mais.
né, dentro do nosso varejo, ou você aumenta o número de clientes, né, de tutores com pets, ou você aumenta o carrinho dele com esses complementares, porque aqui a gente já é um destino de compra de ração. Então você tem que complementar ali o carrinho do cliente com o que é a tendência de mercado. Então você tem algumas tendências aí que você pode seguir dentro do mercado pet. Então você vê, de fato, o tutor muito mais preocupado com a qualidade de vida, com o tipo de alimentação que ele está dando, com os atributos do produto, né, que ele está dando para o cliente, pro pet dele, né? Você vê uma tendência muito forte de consumo de comida natural, só que compete muito, né, com a comida humana. Então você tem aí um paradigma muito forte, né? Eu estava até discutindo recente com um produtor, ele é um produtor de probióticos, né, no sul do Brasil, e a gente estava discutindo um pouco sobre fonte de proteínas para alimentação, né, tanto do ser humano quanto do pet, né, e a gente estava falando um pouco sobre a tendência da busca por essa proteína nas algas. Né. As algas, elas são extremamente proteicas, existem projetos muito avançados, né, e como que a gente se extrai disso, né, e de que forma eu consigo, né, formular algo para fazer com que aquilo ali seja proteico e vitamínico, né, para quem quer que seja que esteja consumindo. Enfim, tendências, né, é o tutor cada vez mais ter um gasto maior, mais preocupado com a qualidade de vida do seu pet, né? Então ele vai sempre buscar ali algo muito similar ao que ele está consumindo, ele vai buscar a mesma qualidade que ele tem, ele vai buscar para o seu pet, tá? Tanto na alimentação, quanto no cheirinho ali do dia a dia, no que ele coloca mais pro pet dele, né? Tanto no petisco, quanto na comida natural, quanto na suplementação, na parte de farmácia, né? No tipo de medicamento que pode trazer para o cão, né, algum tipo de benefício, né, prévio. Então você vai lá para os produtos que vão minimizar a possibilidade do cachorro, né, do gato de pegar um determinado parasita, ou enfim, um carrapato, uma pulga, anyway. E aí você vê uma tendência muito forte desse complementar. Ele sai só da alimentação para buscar o entorno, né? Tudo que tem ali dentro do mercado como um todo. Sí, toda a qualidade de vida, né? É a Totalmente. qualidade de vida do pet. Você vê um aumento do carrinho, você vê mês a mês um aumento do carrinho do cliente, e esse aumento ele vem muito por esses produtos complementares. Né? Você vê cada vez mais o tutor preocupado em levar para o seu pet uma qualidade de vida melhor. Né? Produtos diferentes a cada semana, enfim, um bebedouro diferenciado, um comedouro funcional. Né? O meu cachorro come muito rápido, então peraí que eu vou pegar um comedouro onde ele vai comer um pouquinho mais devagar. Então você tem aí uma série de possibilidades aí, que é um mundo, né, é uma infinidade de possibilidades. Perfeito, Paulo. Muito obrigada pelas respostas. E aí vou voltar o microfone para o Darlan, que vai continuar com esta conversa, porque já estamos encaminhando-nos já à última parte deste podcast. Mas, por favor, Darlan. Sim, obrigado, Cecília. Realmente muito, muito interessante. A gente realmente está caminhando ali para o final. Tem mais aqui 2 pontos, 2 perguntas que eu gostaria de conversar com você. De uma certa maneira, você já conversou com a gente sobre isso, mas eu vou tentar aprofundar aqui nessa questão que é ainda no mundo pet. A gente vai fechar com uma outra pergunta. A questão que diz respeito às novas gerações, que diz respeito a outra palavra que está mais do que em voga, que é a parte da sustentabilidade, a parte do ESG, a parte de reciclagem, esses aspectos que são bastante importantes na nossa vida hoje, cada vez mais. Como é que você vê isso? Como é que a American Pet está lidando? Porque o que a gente percebe é que também, como o próprio tutor ele vai buscar melhores alimentos para o seu pet, ele também vai olhar
Às vezes Melhores até o práticas. rastreamento disso, exato. E como é As que melhores a práticas. sua visão sobre isso e como é que a American Pet está olhando por uma tendência que a gente sabe que vai se consolidar cada vez mais, principalmente essas três letrinhas também muito faladas do tal de SG. ESG, e sustentabilidade, É, reciclagem, esses aspectos. Por favor. todo mundo agora fala de ESG, né? Outra moda que eu costumo É brincar. outro modismo, E é outro Pode que modismo. não Só seja que só um modismo, né? não tem que ser, né? Na verdade, eu acho que todos nós temos as nossas responsabilidades, né, com o planeta. E a gente que faz varejo, principalmente, né, a gente tem que se provocar muito a repensar a forma como a gente está lidando com as nossas perdas, né, lidando com aquela linha de perdas, né, lidando com o tipo de produto que eu estou colocando para o consumidor, o como o meu consumidor está disposto a comprar uma determinada ideia, né, voltada, né, para uma conscientização de consumo mais eficaz. Eu, particularmente, né, não tenho nem o que dizer. Eu fiz trabalho de conscientização de descarte de lixo na Índia, né? Eu fiquei um mês dentro de uma favela em New Delhi fazendo conscientização de descarte de lixo, né? E dei aula, né, para crianças na Tanzânia. Então, assim, vivendo uma experiência ali de comer comida de trigo, aquela coisa toda ali, racionalizada e vendo e repensando. Falei, caramba, não existe desperdício, não existe uma série de coisas. É um consumo consciente, verdadeiramente consciente. E eu trago muito isso para cá, essa reflexão, né? Como que a gente pode, né? Como é que a gente pode repensar o nosso varejo? É óbvio que Uhum. no curto prazo é muito difícil você ter uma resposta estratégica, a ponto de você virar uma chave e mudar, né, completamente, mas você vai plantando algumas sementinhas para que as coisas se desenrolem a ponto de você fazer a tua parte dentro do todo, né? Então, a parte de descarte, o tipo de produto, o tipo de embalagem, né? Trazer sempre um produto com uma embalagem que foi produzida a partir de um material reciclável ou que possa vir a ser reciclada, né? Quando descartada, né? Trabalhos de trazer para o cliente produtos, né, com funcionalidades onde o princípio ativo ele não seja tão agressivo ao meio ambiente como, né, o que está posto hoje, né, como por exemplo fraldas higiênicas, né, que tipo de fraldas eu posso trazer, o que tipo de areia, né, de gato eu posso colocar, que sejam, né, de consumo mais consciente, né, eu tenho vamos lá, um granulado de tofu, um granulado de betonito, um granulado de mandioca, né? Que tipo de produto eu vou colocar ali para o cliente, né? Como é que eu descarto isso, né? No meio ambiente sem agredi-lo, né? De forma tão grotesca, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Em criar boas práticas, né? E também tem outras frentes, né? Recentemente a gente implementou aqui na empresa duas lojas nossas, elas têm uma delas está com cerca de 60% de toda a cobertura com painéis solares, então a gente produz, Ah, né, legal. eu produzo 100% do que eu gasto de energia, e a outra loja, ela tem, por causa de uma questão de sombreamento, ela tem cerca de 40% da cobertura da loja em painel solar. E a gente está indo para uma pegada de abrir mais lojas, né, com painéis solares na nossa cobertura, né? Como são lojas muito similares, né? Lojas que a gente mesmo monta, para a gente é um pouco mais prático fazer isso. Então a gente tem buscado Legal. muito esse tipo de prática. A gente sabe que o investimento é alto, mas o retorno no longo prazo ele é positivo para a gente, tanto na economia, né, da compra de energia, até mesmo na produção. A gente está com uma energia limpa, né, dentro de casa, né? Então, o E, tipo de material que a gente utiliza nas nossas obras, né, a gente está sempre buscando, né, tipos de materiais que são mais não são tão agressivos na extração, né? E a gente vai tentando tá sempre se preocupando
em trazer boas práticas. A gente agora está olhando para letreiro, por exemplo, né? Tá, mas que tipo de letreiro? Como que a gente vai fazer esses novos letreiros? Né? Qual o tipo de material que eu vou colocar? Né? Como que esse material, além de baratear o letreiro, ele vai ser um pouco menos agressivo, né, como um todo. Então, assim, a gente tem uma preocupação, eu vejo uma preocupação bem bacana, né, da American Pet, e está muito casada com uma preocupação com o executivo Paulo, né, profissional Paulo Balisteiro, né, deu um match muito bacana, e eu acho isso é super interessante, muito legal de acontecer. Muito legal. Essa parte é muito importante e acho muito legal essas iniciativas, porque realmente é o que eu falo, o consumidor vai cada vez mais, as novas gerações principalmente vão olhar para isso sim, vão buscar rastreio sim, vão Sim, buscar. Eu vou essa loja aqui tem uma pegada de energia solar, parece que são hoje mais detalhes do que pontos de decisão de compra, mas cada vez mais isso vai entrar com peso na balança. Então é muito legal saber que fica trabalhando, que você tem essa visão. E também é o único planeta que nós temos para viver, né, Paulo? Então, assim, exato, temos que cuidar. exatamente. Temos que cuidar. E aqui, se você vier a uma das nossas lojas, você vê toda a nossa frente é de vidro para entrar o máximo de luminosidade possível dentro da loja, né? Essa luminosidade ela não atrapalha, né, o nosso produto, pelo contrário, a gente tenta minimizar quando tem alguma incidência de sol direta no item, a gente minimiza com película, com uma série de coisas, mas a gente acredita muito na luminosidade externa dentro de loja, então painel solar, consumo consciente, produtos com embalagem, né, de reciclável, produtos mais naturais, enfim, uma série de coisas aí que a gente vem buscando fazer para tentar se consolidar nesse tipo nessa pegada mais engajada e de fato consistente, né? É um discurso consistente, não é nada falado. É um discurso bem Perfeito, muito legal. Sensacional, muito obrigado. Último ponto aqui, uma pergunta que é uma coisa mais pessoal, que também você fica muito à vontade aí para completa. responder. A gente geralmente fecha com uma sugestão de um livro ou de um filme que você considera que pode ser um ponto assim de inspiração para as pessoas. Ah, Pode boa. ser pode ser para o lado mais profissional, pode ser para o lado mais pessoal. Você fica à vontade, mas eu tenho certeza aí que você deve ter na sua livraria, na sua biblioteca da cabeça aí muitas coisas que podem ser interessantes. Pode ser um livro, um Cara, filme, apenas um livro. Aí a gente deixa você bastante à vontade para a gente fechar essa nossa entrevista. super. Eu tenho um livro, um ex-chefe meu, há muitos anos atrás, ele me deu para ler, que é O Cavaleiro Preso em Sua Própria Armadura. Hum, É super interessante, porque muitas vezes nós criamos as nossas próprias amarras para não Perfeito. ver o mundo e não fazer diferente. É, Então ele é muito provocativo. Isso foi muito legal para mim lá atrás, né? Ter esse input, né? Eu acho que o nome do livro é esse mesmo. Eu posso até dar uma golgada aqui rápida e o autor dele eu não tô lembrado aqui, o Cavaleiro. Aí a gente, ó, dá uma a gente olhada vai aí que buscando. com certeza é interessante para para quem está assistindo. Ele é um livro de origem francesa. Deixa eu pegar aqui. Tá, É O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. legal. Cavaleiro Preso na Armadura. Esse é o livro, Perfeito. Robert O Fisher. nome já é bastante instigante, né? É interessante, é um livro que eu li há muitos anos atrás, mas ele sempre vem à minha cabeça porque esse chefe, né? Não digo nem chefe, esse líder meu, ele foi um grande mentor na minha vida profissional. Principalmente ele era um cara incrível, ele me chamava uma vez por semana na sala dele e falava assim: 1 hora de aula, senta aí, vambora. E, Bora. e era um mantra, era uma aula de finanças, cara, sensacional, incrível. Um cara, assim, fora do normal. Ele me deu uma vez esse livro para ler, ele fala, cara, a gente constrói
as nossas próprias armaduras e elas enferrujam com o tempo. Olha, Elas enferrujam com o tempo. Então, as suas verdades, as verdades que você cria em volta de ti, elas te impedem de muita coisa. Lá na frente, elas vão enferrujar e elas vão te prender. E tem outra coisa, ela vai te sufocar, porque você vai engordar, você vai mudar o teu corpo, né? Você vai ficar preso ali naquela... sim, Então, assim, te leva para um caminho do tipo, cara... Então, tudo isso... Desculpa, caramba! Tudo isso vai fazer com que você tem que explodir, você tem que sair mesmo, de fato, dentro da caixa, sabe? Você tem que sair daquela armadura, você tem que ser humilde o suficiente para reconhecer o que você não sabe e você tem que você não pode se colocar numa posição de fala onde você tenha vergonha de perguntar algo, né? E aí eu até brinco bastante, as pessoas, né, toda hora me consultam o tempo inteiro, não, você, diretor executivo, tá aqui, vamos perguntar. Eu falei assim, mas gente, mas espera aí, calma, eu também preciso perguntar, porque eu tenho muito a aprender aí, né? Eu tenho uma vida inteira para aprender e eu quero aprender, porque no dia que eu me colocar numa posição que eu sei tudo e que eu tenho todas as respostas, me tira daqui, pelo amor de Deus, porque eu tô cego, eu tô completamente enlouquecido, eu já deixei, né, ser tomado pela arrogância da posição. exato. Isso é um dos maiores medos que eu tenho, né? É algo que está sempre na minha cabeça. Meu maior medo, talvez como profissional, é deixar com que a arrogância, né, que muitas vezes determinadas posições te trazem, te façam cego, né? Me faça ficar uma pessoa cega. Perfeito. Sensacional. É A isso. gente abordou aspectos assim mais de pessoa, de Sim, profissional, né, de sustentabilidade, de mundo pet, de inteligência artificial. Foi realmente uma conversa muito legal. Então, em nome aí da Leap, a gente está agradecendo muito aí obrigado. o Eu seu que tempo. agradeço. É muito gratificante escutar tantas coisas legais. O nome do livro também vou guardar aqui para mim, que eu não conhecia. Vou com certeza buscar lê-lo. E, bom, aí mantendo contato e desejo Boa. muita sorte nos próximos projetos American Pet, na sua carreira Obrigado. profissional, né? Obrigado. E acho que agora a gente tem que absorver muito do que foi conversado hoje e ter aí como grande prazer você ter tido ter aceitado o convite para a gente fazer esse podcast hoje. Tá Eu que bom? agradeço pela oportunidade, essa troca. Trocar para mim é sempre muito legal, importante. Muito legal. Bom, Boa. Cecília, também gostaria de agradecer a você pela participação, gostaria também de agradecer a Joana, Obrigado, que está Cecília. aí que está no background, fazendo todo o trabalho de preparação, de contato com o Paulo, de script, todo o time de marketing da Leap. E desejar aí a todos uma boa tarde, uma boa noite, bom dia. Eu sei que vocês vão estar assistindo nosso podcast. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, gente.